Olá, seja bem-vindo ao canal Caminhos de Felicidade, com evolução, o que é melhor. Nós estamos aqui tendo uma série de lives sobre regressão, algumas histórias que podem te ajudar a analisar a tua vida e fazer comparações. Talvez você tenha, numa outra época, numa outra vida, tido experiências semelhantes. Então isso pode ajudar a você a entender melhor a sua vida. Nós temos um livro, O Passado Continua, da Meimei, onde ela mostra diversos exemplos de que tudo que acontece nessa vida é sequência da vida anterior. O passado, ele continua. Então não podemos mudar o passado, apenas lembrar dele. Mas através desse conhecimento podemos viver uma vida melhor e garantir um futuro mais feliz. Então vamos lá. É o caso do seu João e Dona Maria. Era um casal com mais de 60 anos. Eles tinham uma pequena agência de viagens, aqueles de alugar ônibus, juntar lá um pessoal, fazer uma viagem e ganhavam o dinheirinho deles, tocavam a vida assim, faziam bastante viagem. Mas a Dona Maria tinha uma reclamação muito grande. O seu João odiava padres, não deixava ela ir à missa, e ela era católica. E para o católico, logicamente, ir à igreja é importante, até para a questão de salvação, é o que eles acreditam. E, de qualquer forma, é importante você ter a sua fé, de qualquer maneira, seja qual for a sua igreja. Então, ela veio lá para aprender a lidar com a situação, mas é estranho, por que o marido não suportava padre e proibia, já eles tinham uns 40 anos quase de casado, e ele proibia ela ir à igreja, não deixava e ponto final. Então, meio estranho. Bom, não dava para ter uma resposta nessa vida. Eu questionei, fiz várias perguntas, mas assim, não via nada que indicasse que nessa vida tivesse algum motivo que o levasse a odiar padres. Então, vamos fazer exercício, regressão, que é super simples, todo mundo pode fazer. É você acessar o que está dentro de você, o teu inconsciente, a tua alma. Na sequência, aqui nós teremos uma live onde eu vou fazer o exercício e você poderá fazer a sua regressão tranquilamente, sem nenhum medo, não há risco nenhum, não é hipnose. Então, eu vou disponibilizar o exercício para a regressão. É um relaxamento profundo, na verdade. É você entender que a tua alma tem conhecimento, ela está dentro de você, é você de verdade. Então não é difícil acessar não. Todo mundo pode, sem problema, e não tem nenhum efeito colateral. Os efeitos são sempre bons. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. E você pode enviar através do Facebook, por exemplo, enviar perguntas para nós responderemos. Vamos lá à história. Seu João, então, não aceitava que a mulher fosse à igreja. Submetemos a um exercício de regressão e veio uma história muito interessante. Noutra vida, numa região muito montanhosa, o marido dela era o pai dela. Ela era uma moça muito bonita, jovem ainda, dos 14, 15, 16 anos no máximo. Eles eram agricultores, uma região montanhosa, e passaram uns padres e disseram que o país estava em guerra e que estavam sendo invadidos e que viriam soldados, e esses soldados eles roubavam as moças, matavam, né? Então propuseram para o pai levar a moça lá para a cidade para poder defendê-la, porque estavam vindo soldados eram cruéis, matavam tal. Aí ele, meio contra a vontade e tal, acabou cedendo ao pedido, né, à sugestão desses padres, meio desconfiado, mas não teve força, né, perante as circunstâncias, para não deixar a filha ir. E levaram a moça. Passou um ano, passaram 2 anos, passou um pouco mais. Ele achou estranho, porque não veio soldado nenhum, não teve guerra nenhuma, e ele ficou desconfiado e não tinha notícias da filha. Um dia ele pegou lá um animal, cavalo, e foi para a cidade, era longe, né? Chegando lá, ele procura, acaba encontrando a filha
com uma criança no colo, morando na rua, pedindo esmola. Os padres haviam abusado dela, como é uma coisa mais ou menos comum até, infelizmente, não é? E aí ficou assim, claro, porque ele odiava a padre. Ele ficou com ódio tão grande que isso passou para outras vidas. E essa mulher, ela entendeu, então, estava com uma raiva muito grande do marido, estava a ponto de se separar, porque não tem outros detalhes que não importam agora, mas assim, ela se sentia escravizada, presa, a vida dela era muito triste. Então eu expliquei para ela que, entre outras coisas, ela precisaria contar para o marido e, logicamente, ele deveria lembrar alguma coisa ou acreditar na versão dela, porque essas informações, elas ficam dentro da gente. Então você esquece o fato, esquece as imagens, mas o sentimento fica. Então, aquela raiva que ele tinha aos padres era a prova máxima de que havia acontecido isso. Bom, não teve mais contato, apenas com a filha dela, que se tratava comigo, se tratou durante um bom tempo ainda, mas o importante é que não houve separação e ele liberou-a para ir à igreja. Então, pelo menos essa parte consertou. Então, a regressão ajudou ela a entender, argumentar com o marido e ter uma vida mais natural. Está aí uma história interessante, você pode fazer alguma comparação com a tua vida e talvez até resolver algum problema seu. Importante você fala, como é que você sabe que a regressão é verdade? É pelo sentimento, você sente que é verdade. As imagens a gente esquece, mas o sentimento permanece. Essa é a resposta, por exemplo, para você entender por que na sua família, entre vários irmãos, você se dá melhor com uns, você não se dá com outros, às vezes você tem raiva, às vezes um filho você se dá bem, outro você tem dificuldade. Tudo está ligado no passado. Nós temos um livro da Meimei, O Passado Continua, onde ela conta diversas histórias. Ela era uma médium, Joana, que analisava, tinha clarividência, até ela via o passado das pessoas e ela explicava que aquele sofrimento no presente era devido a fatos do passado. Ela mesma, a médium, tinha sofrido muito, mas ela entendeu que todo o sofrimento levou-a a entender que ela tinha uma programação muito bonita e que nada tinha sido castigo, e sim ela foi sendo levada para cumprir com a sua missão de médium. Montou um orfanato, montou uma creche, montou um asilo, uma casa espírita grande, sendo uma médium simples, humilde do interior. Vale a pena ler esse livro também. Então, fica aí a dica, não esqueça de dar o seu like, faça alguma observação e compartilhe com os amigos. Isso nos ajuda muito. Vamos passar esse conhecimento para mais pessoas, porque é o conhecimento que nos liberta, que permite uma felicidade maior. Ok?